Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 31 de julho. Neste conteúdo de agora, não reclamem comigo, tá? Porque eu sei que vai ter alguns comentários aqui. Ainda tá cedo pra ficar comparando, mas eu tô atendendo pedidos. Eu vejo muitos comentários aqui no canal falando: Iverson, faz uma comparação pra gente, o que você tá achando do trabalho do David Ancelotti, do que era o Arthur Jorge. Será que o David Ancelotti ele pode se tornar o melhor técnico da era SAF? Será que ele vai conseguir tomar o lugar do Arthur Jorge? Porque até aqui o Arthur Jorge é o melhor técnico da era SAF. Cara, ainda tá cedo. Eu pensei muito pra fazer esse vídeo. Eu acho que ainda tá cedo. Mas dá pra gente falar algumas coisas do que pode acontecer. Então a gente vai falar sobre David Ancelotti, características, o que eu tô achando desse time. Eu tô muito encantado com o trabalho do treinador italiano. E a gente vai comparar um pouco do que era aquele Botafogo que jogou um futebol sensacional do Arthur Jorge. E eu vou falar também sobre o Luiz Henrique Pantera Negra. Pode estar sendo vendido para a Arábia, vai sair da Rússia, vai para a Arábia, e isso pode trazer muito dinheiro para os cofres do Botafogo. Tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Lembrando que hoje, quinta-feira, teremos uma live aqui no canal, 4 horas da tarde. Todas as terças e quintas nós temos lives aqui no canal. Então 4 horas da tarde, tudo que for saindo durante o dia. O John Textor fez uma proposta oficial, para comprar o Botafogo novamente. A gente vai falar isso na live, entre outros assuntos. Aguardo vocês. Olha, eu vou atender a pedidos. O David Ancelotti, ele só tem 5 jogos aqui, acabou de chegar. Tem nem um mês, Nem um mês que ele chegou no Botafogo. Mas a gente vê uma coisa pro futuro bem interessante. E muita gente aqui nos comentários, aqui no canal, pediram: Iverson, fala um pouquinho do David Ancelotti, o que você percebe do trabalho dele, o Arthur Jorge. Será que a gente vai ter um Botafogo novamente bonito, dominante? Aquilo tudo que a gente viveu com o Arthur Jorge, faz uma comparação pra gente. Cara, eu acho até que tá cedo, mas dá pra gente falar algumas coisas. Primeiro eu quero falar do trabalho do David Ancelotti. Eu tô muito encantado. É um começo, são 5 jogos, mas são 5 jogos pra gente que fica analisando futebol, já dá pra gente analisar algumas coisas. Eu tô encantado, é um técnico que tem muito potencial. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos o David Ancelotti, ele vai ser, assim como o pai dele, um dos melhores treinadores do mundo. Eu não tenho dúvida disso. Minha única ressalva e um pedido cara, fica aqui no Botafogo pelo menos 2 anos. Tem que ganhar experiência, tá começando a carreira, depois vai pra Europa. Fica aqui 2 anos aqui no Botafogo, ganha experiência, ganha títulos, e depois, se você quiser, vai pra Europa. Aí vai ser da vontade dele e a gente vai ter que respeitar. Mas eu torço para que pelo menos o David Ancelotti ele possa ficar aqui no Botafogo 2 anos. O Textor é um gênio. Eu vou elogiar aqui novamente o John Textor. A aposta muito bem feita. Poucos europeus têm experiência aqui no futebol sul-americano, ainda mais no começo de carreira. Não é raro, não é comum você ver um técnico europeu começando a sua carreira aqui no mercado sul-americano. E o Botafogo foi lá, fez uma aposta sensacional, méritos aí ao John Textor por essa escolha, tá? Cara, a gente vê um Botafogo com transição rápida, e não é só isso.
a gente vê um Botafogo, né, com várias armas. É um time que domina o adversário em cima disso. O Botafogo cria muito, finaliza mais. Uma coisa que me chama atenção, o Botafogo cria, o Botafogo domina o adversário, o Botafogo finaliza mais. Se a gente pegar a posse de bola, geralmente a posse de bola, ela está sendo menor do que a do adversário. Ou seja, é um Botafogo muito objetivo, é um Botafogo que consegue dominar. É um Diniz, eu diria que é um Diniz ao contrário. Dá para entender? É um Fernando Diniz ao contrário. Não tô aqui comparando a qualidade, eu nem sou muito fã do Diniz, mas é um Botafogo que domina, é um Botafogo que é protagonista, é um Botafogo que cria mais, finaliza mais, só que a posse de bola geralmente é menor. Então o Botafogo realmente com muitas armas, muitas variações táticas, é um time moldado para vencer, com jogadas de transição, mas não é só isso, tá? É uma das armas, a transição rápida é uma só das armas. Cara, mesmo contra times fechados, o Botafogo consegue ser dominante. A gente viu isso contra o Vitória, contra o Sport, entre outros jogos. Apesar que Sport e Corinthians caiu um pouco o nível, e isso é normal, é um começo de trabalho, vai oscilar, e isso é normal também, um jogo ou outro você não jogar aquilo tudo que você sabe, tudo que você espera, mas mesmo contra adversários fechados, o Botafogo consegue ser dominante. Defensivamente, é um time que não corre tanto riscos, não dá espaços, e é aquele Botafogo, cara, porque assim, se a gente pegar um time, geralmente, quando ele joga no contra-ataque, ele cria menos que o adversário. O Botafogo não. O Botafogo joga muito na transição, o Botafogo joga muito no contra-ataque e consegue criar mais do que o adversário. E isso é curioso, né? Porque geralmente quando o time joga lá atrás, no contra-ataque, não é que o Botafogo joga lá atrás, mas quando o time geralmente joga no contra-ataque, na transição rápida, ele cria menos que o adversário. O Botafogo não. O Botafogo, ele cria mais do que o adversário, mesmo jogando na transição rápida. É um Botafogo que está dando liberdade para os laterais subirem ao ataque, os pontas também ter liberdade para cortar para dentro. Vai entrar o Danilo nesse time. A gente está precisando de um volante com uma boa saída de bola. O Danilo vai ajudar muito, então vai ser um Botafogo também ganhando força por dentro, ganhando força pelo meio. Tá um Botafogo muito forte pelas pontas, né? Mas agora, com a entrada do Danilo, Marlon Freitas, vai ficar um Botafogo também muito forte, jogando por dentro. Então a entrada do Danilo também vai ser interessante. É um Botafogo do Ancelotinho, jogando, ele organiza o time no 4-2-3-1 e, cara, é bem interessante mesmo esse time de David Ancelotti. Como eu disse, vai ter jogos ali que a gente vai oscilar, isso é normal, precisa de reforços, precisa também de adaptação, acabou de chegar, é um começo de trabalho, ele está iniciando a carreira dele, e para a gente ser campeão de fato, o Botafogo precisa acertar no ataque. Eu vou repetir o que eu estou falando aqui no canal há bastante tempo. Se o Botafogo acertar agora as contratações para o ataque, o Botafogo é forte candidato a ganhar títulos novamente nessa temporada. Porque se a gente pegar o ataque, o meio para frente, por enquanto só o Montoro encaixou. O Arthur Cabral, ele faz gols, mas o Arthur Cabral, ele não aguenta os 90 minutos. Então precisa de um centroavante para fazer uma sombra para o Arthur Cabral. O Savarino voltando a jogar bem, vai ajudar muito. Tem a situação do Correia também, se jogar tudo que sabe, vai ajudar muito. Então, cara, o Botafogo precisa principalmente de um ponta-direita rompedor, um ponta-direita brabo. Então, se o Botafogo trouxer um centroavante reserva, um ponta-direita rompedor, se o Botafogo acertar
as contratações no ataque, do meio para frente, o Botafogo é forte candidato a ganhar títulos novamente, porque do meio para trás a gente tem uma defesa muito sólida, goleiro é bom, os nossos zagueiros são bons, os nossos laterais são bons, os volantes são bons. Então do meio para trás, claro, tem que trazer mais um zagueiro pelo menos. Do meio para trás, o Botafogo é sensacional. Agora eu quero dar minha opinião e eu quero fazer um pouquinho, né, da comparação que vocês tanto pediram aqui no canal. David Ancelotti ou Arthur Jorge? Quem é o melhor técnico da era SAF? Cara, nesse momento é até injusto a gente fazer essa comparação, porque o David Ancelotti acabou de chegar, o Arthur Jorge, ele ganhou títulos aqui no Botafogo, Libertadores, Brasileiro. Ele não é só o melhor técnico da era SAF, mas o Arthur Jorge, ele é um dos maiores técnicos da história do Botafogo. Claro, eu acho aquele time do ano passado melhor do que esse por enquanto, então a gente tem que lembrar isso também. O Arthur Jorge teve um Botafogo muito bom em suas mãos e fez um trabalho extraordinário. Não durou muito tempo, ganhou os títulos, foi embora, mas sim, o Arthur Jorge nesse momento é o melhor técnico da era SAF, sem dúvida, e um dos maiores da história do Botafogo. Comparando um pouco os dois, aí dá pra gente avaliar um pouco. O Arthur Jorge, como eu disse, ele tinha um time melhor em mãos. O David Ancelotti ainda vai precisar de alguns reforços para o time melhorar, para ele poder de fato mostrar o potencial dele. Mas o Arthur Jorge tem alguns golpes ali diferentes. Por exemplo, a bola parada. A comissão técnica do Arthur Jorge, eu gostava muito da bola parada, era uma arma que o Botafogo tinha. Mas como eu falei, o David Ancelotti ele acabou de chegar, então tem muita coisa para acontecer também. Mas fazendo o comparativo nesse momento, a bola parada do Arthur Jorge era muito boa, eu sinto muita falta, mas como eu disse também, era um time com mais qualidade do que esse no momento. A questão é o seguinte, o Arthur Jorge, falando do ataque, ele deixava ali nas mãos dos jogadores, eles tinham liberdade para criarem. Os jogadores do Botafogo com o Arthur Jorge, principalmente no ataque, eles tinham muita liberdade para poder criar. E ele focava mais na finalização. O Arthur Jorge, ele era mais focado na finalização, na parte final do ataque. Agora, a questão da liberdade, da criação, os jogadores tinham total liberdade com o Arthur Jorge. O foco do técnico mesmo português era mais na finalização, na parte final do ataque. O David Ancelotti, ele já é um cara que ordena mais esse ataque. Ele gosta muito de trabalhar nas pontas. Então tem essa diferença. Com o Arthur Jorge, os jogadores tinham mais liberdade no ataque. Já com o David Ancelotti, ele ordena mais isso. Ele quer um Botafogo trabalhando ali nas pontas. Então ele já ordena mais a questão do ataque. Cara, o David Ancelotti, como eu disse no começo do vídeo, para mim ele vai ser um dos melhores técnicos do mundo futuramente. Ele ainda tem ali uns lapsos, né, de Real Madrid. A gente vê um Botafogo agredindo muito o adversário em todos os lances, sempre em direção ao gol adversário. Então ele tem uns lapsos na mente dele de Real Madrid. Então, assim, futuramente, eu acho que ele vai ser melhor do que o Arthur Jorge. Espero que aqui no Botafogo, tá? Depois ele sai. Mas eu acho que futuramente, daqui a um tempo, precisa ganhar títulos também, precisa entrar na história do clube, mas eu acho que o David Ancelotti, ele tem mais repertório taticamente do que o Arthur Jorge. Então, nesse momento, o Arthur Jorge é o melhor técnico da era SAF, é um dos maiores da história do Botafogo, pelos títulos que ele ganhou, da maneira que o Botafogo jogou, mas o Arthur Jorge já foi embora, durou pouco. O David Ancelotti é um cara que acabou de chegar, a gente já vê que ele vai fazer um bom trabalho aqui no Botafogo, a gente torce para que ele fique mais tempo aqui no clube e futuramente, eu não vou cravar aqui porque não tem como, mas minha opinião, futuramente, eu acho que o David Ancelotti
ele vai ser muito mais treinador do que o Arthur Jorge. Taticamente, ele tem muito mais repertório. Ó, fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Vamos conversar sobre Luiz Henrique, Pantera Negra. Pode estar saindo da Rússia pra Arábia e vai entrar dinheiro nos cofres do Botafogo. Fica aí e já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, lembrando que hoje, quinta-feira, ainda teremos uma live aqui no canal, 4 horas da tarde, aguardo vocês. Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, pra gente finalizar, o Luiz Henrique, Pantera Negra, ele pode estar saindo do Zenit da Rússia pro Al Nassr da Arábia. E a negociação gira em torno de 70 milhões de euros, 450 milhões de reais. Lembrando que o Botafogo ainda tem direito a 30% numa futura venda, ou seja, 21 milhões de euros, 135 milhões de reais podem entrar nos cofres do Botafogo. Cara, dando minha opinião, o John Textor é uma máquina de fazer dinheiro, né? Na live, mais tarde, a gente vai conversar. Ele já fez proposta oficial para comprar o Botafogo novamente e separar da Eagle. Ele quer o Botafogo separado da Eagle. A gente vai falar isso na live. Ele é uma máquina de fazer dinheiro. Lembrando que o Botafogo, John Textor, vendeu Luiz Henrique por 35 milhões de euros, 216 milhões de reais para o Zenit, e agora ele pode estar indo para a Arábia e vai ali entrar nos cofres do Botafogo, se os valores forem esses, mais 130 milhões de reais. Então, cara, se a gente pegar aí a venda do Luiz Henrique e agora mais 135 milhões de reais, porque o Botafogo tem direito a 30% de uma futura venda, vai ser um total de 351 milhões de reais para o Botafogo. Então, Luiz Henrique pode estar gerando, no total, 351 milhões de reais ao Botafogo. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida, fiquem com Deus, boa quinta-feira. Tudo for saindo durante o dia, hoje tem live aqui no canal, 4 horas da tarde, aguardo vocês. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.